Na era da dinastia Qi Huang governava um domínio ilimitado, que por sua vez era dividido em grandes reinos. Dentro desses reinos, existiam seitas mais fracas, mas ainda em existência, todos os anos, elas tinham que pagar obedientemente uma certa quantia de recursos para o reino que a supervisionava. A seita dependia do reino, o reino tinha que observar a expressão da dinastia imperial, e a dinastia imperial, por sua vez, era apenas um fantoche para uma força ainda mais temível. Este mundo inteiro é como uma pirâmide em camadas. Na capital do reino de Lu, pertencente à dinastia Qi, as casas na época estavam densamente compactadas como cogumelos após a chuva. Um grupo de pessoas entrou impetuosamente no bordel Zi, gritando alto: Xiaoer, traga-nos uma dúzia de potes do melhor vinho Estrela de Sete. O garçom respondeu apressadamente: sim, por favor, entrem, senhores. Em um canto isolado, um homem usando um chapéu de palha estava calmamente saboreando sua bebida. Um dos homens do grupo continuou: quem sabe quando Shu Feng, o jovem mestre Shu, vai estar de volta. No momento em que o jovem mestre Shu voltar, a vida do príncipe Lu Zengeng estará acabada. Uma vez que o príncipe morra, a mansão Shu prometeu dividir 1/10 dos bens daquele velho cão Lu Zengeng com nossa seita da serpente voadora. Só de pensar já fico todo arrepiado. Enquanto falava, ele batucava com os hashis, com uma expressão de zombaria no rosto. Mas, ouvi dizer que o príncipe também tem um filho bastardo em algum lugar, e se aquele moleque ficar muito puto e encontrar alguns peixes pequenos como nós para se vingar? Nesse momento, o homem sentado em frente respondeu calmamente. Com uma voz desdenhosa: medo dele. 5 anos atrás, aquele pirralho de Lu Shen tinha apenas 18 anos, famoso por ser festeiro e dissoluto, sem querer cultivar nada, e aos 18 anos ainda era um inútil. Que vingança que nada. Eles riram alegremente. Isso mesmo, quem sabe Lu Shen não encontrou uma besta demoníaca ou um bando de bandidos lá fora, e seus ossos já se transformaram em terra amarela, e a grama já cresceu verde em seu túmulo. O homem usando o chapéu de palha olhou de soslaio para os dois fanfarrões, ainda em silêncio. O cara de chapéu de palha bateu com raiva o copo na mesa, interrompendo essa conversa barulhenta. Vocês dois, o velho, Coffee, Lu Zengeng é o monarca do reino Lu, afinal. Os dois homens olharam para o cara com expressões confusas, tipo: de onde esse cara surgiu? Ele olhou diretamente para eles, sua voz cheia de sarcasmo: vocês, em plena capital do reino Lu, bem aos pés do imperador, ousam discutir abertamente sobre o monarca do reino Lu assim, acham isso certo? O homem oposto rangeu os dentes de raiva, lembrando-o com uma voz tensa: pirralho, seu estilo de se vestir sugere que você é de outro lugar, certo? Deixe-me te contar uma coisa que todos aqui sabem. Este reino Lu realmente pertence à família Lu agora, mas em menos de 3 dias vai mudar de mãos. Este reino Lu será o reino do general Shu Fang no futuro, entendeu? O cara sorriu, sua voz cheia de desafio, e perguntou a ele: que interessante, essas palavras são suas. Imediatamente depois, seus olhos ficaram tão afiados quanto os de uma águia, olhando fixamente para eles, uma intenção assassina emanando, e ele pensou consigo mesmo: ou foi o traidor rebelde Shu Fang Shanglin quem mandou vocês dizerem isso? Todos os outros pareceram insatisfeitos, e um deles gritou com raiva: que ultraje, você ousa chamar o nome do general Shu Fang diretamente assim? O jovem usando o chapéu de palha ainda estava calmo, elogiando sarcasticamente: ó céus, olhem para a lealdade de vocês para com seu mestre, vocês não são diferentes de cães de guarda da família Fang. Vendo que estava sendo insultado indiretamente, o sangue do cara ferveu até o cérebro, ele rugiu e correu direto para o cara: porra, esse pirralho é realmente arrogante. O jovem apenas olhou calmamente para ele, sem se mover nem um pouco. O cara ainda estava determinado a avançar, gritando, cansado de viver, mas assim que seu punho estava prestes a tocar, o jovem estendeu a mão calmamente e bloqueou-o ordenadamente. Ele olhou para o atacante com um olhar zombeteiro e disse: sua força é tão fraca, mas você gosta de se exibir, e você quer matar alguém só porque eu disse algo que não te agradou. Um segundo depois, ele gentilmente usou sua energia e então avisou: quebrar uma de suas mãos, considere isso como uma pequena lição. As pessoas atrás viram seus camaradas sendo derrotados e imediatamente mostraram insatisfação. Com as armas em punho, eles correram para resgatá-los. Como isso pôde acontecer? Ousa ferir os discípulos da nossa seita da serpente voadora. Matem-no, vinguem nossos companheiros. O jovem disse com desdém: um bando de peixes pequenos. Com isso dito, uma espada voou da bainha tão rápido quanto um relâmpago em direção ao grupo de pessoas. Sem precisar gastar nenhuma energia, ele era capaz de derrubar todas aquelas pessoas arrogantes.
A espada mágica derrubou facilmente aqueles indivíduos agressivos à sua frente. Alguns segundos depois, ela retornou obedientemente à bainha, como se nada tivesse acontecido. O jovem suspirou suavemente e murmurou, de volta ao Palácio Imperial, vamos ver como o meu velho está. No magnífico e esplêndido Palácio Imperial neste momento. Ao ver uma figura estranha, os guardas gritaram em alerta, quem está à frente? Os guardas formaram uma linha, bloqueando o caminho, este é um local proibido do Palácio Real, se você não tem um convite, recue rapidamente. O cara tirou lentamente o chapéu de palha, olhou para os guardas com uma expressão indiferente e perguntou de volta, ei, precisa ficar tão tenso, faz apenas 5 anos que parti, e ninguém mais me reconhece. Os soldados ficaram atônitos por um instante e de repente gritaram de alegria, gritando juntos, Vossa Alteza, Lu Shen. Vendo o jovem familiar à sua frente, eles não paravam de gritar de alegria, é realmente Vossa Alteza, o príncipe herdeiro voltou. O cara então falou, lembrando, ok, vejam como vocês estão alegres demais. Ele continuou, com um tom de provocação, no meio da noite, chorando e gritando, perturbando o descanso das pessoas agora. Um subordinado correu para prestar homenagem e relatar, mas Vossa Alteza, a situação na capital imperial está extremamente complicada agora, que tal você partir temporariamente para evitar problemas? Lu Shen franziu a testa ao ouvir isso e perguntou. Partir, Lu Shen disse insatisfeito, eu viajei especialmente por um abismo, passando por muitas provações para voltar, e você está me pedindo para partir, nem mesmo meu velho me deixa encontrar uma vez. Outro soldado ouviu isso e correu para a frente, mostrando concordância, essas palavras fazem muito sentido, Vossa Alteza, já que você voltou, então entre rápido, o subordinado que relatou antes pareceu envergonhado, então o subordinado respeitosamente liderou o caminho. Vossa Alteza, por favor, vá por este caminho. Lu Shen perguntou diretamente, Lan Yin, meu velho morreu, o subordinado parecia perplexo e respondeu, bem, Vossa Alteza, o rei humano atual está envenenado, às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas não está tão grave assim. Ele respondeu calmamente, então ele ainda não morreu completamente, felizmente ainda pode ser salvo. O rosto do subordinado ficou ainda mais confuso, o suor escorrendo pela testa, preocupado, respondeu, Vossa Alteza, você está brincando de novo, nós chegamos. Terminando de falar, o subordinado rapidamente abriu a porta grande. Ele gritou alegremente, Mestre Mo, veja quem voltou. O homem dentro da sala parecia extremamente surpreso, gaguejando, você é Vossa Alteza, Lu Shen. Este é o famoso alquimista de 4ª classe, Mo Xingkong. Lu Shen sorriu e cumprimentou, velho Mo, anos sem nos vermos, você ainda está bem. Ele olhou para o homem de meia-idade deitado dolorosamente na cama doente, balançando a cabeça e dizendo, velho, ó velho, desta vez você realmente virou o barco no esgoto. Mo Xingkong pediu desculpas respeitosamente, Vossa Alteza, com a habilidade de alquimia de 4ª classe deste humilde servo, para este tipo de veneno, realmente não tenho poder para ajudar, é difícil de resolver. O veneno que Sua Majestade sofreu requer pelo menos a pílula do orvalho divino de 6ª classe para ter esperança de cura. Lu Shen entregou casualmente um frasco de pílulas espirituais, perguntando, é este tipo de pílula do orvalho divino? Mo Xingkong viu isso, seus olhos brilharam, ele respondeu alegremente, sim, é esta pílula do orvalho divino, apenas uma pílula pode fazer com que Sua Majestade. Imediatamente depois, ele pareceu acordar de repente, perguntando atordoado, isto é Vossa Alteza, onde você conseguiu tantas pílulas do orvalho divino de 6ª classe? Lu Shen não se preocupou em explicar, jogou o frasco de pílulas espirituais diretamente em Mo Xingkong, deixando um lembrete, porque você se importa tanto, dê tudo para o velho beber rápido. Logo atrás dele, uma voz calorosa soou, ouvi dizer que Vossa Alteza Lu Shen voltou, deixe este velho dar uma olhada. Um homem mais velho se aproximou, rindo alto para cumprimentar. Vossa Alteza, 5 anos sem nos vermos, você ainda mantém o estilo de sua juventude. Como você está vivendo do lado de fora nesses anos? Ele é o mestre nacional de Lu, Zuokyu Shan. Lu Shen olhou para ele e respondeu, então é o velho Zuo, anos sem nos vermos, não sei se seu nível de formação quebrou para a 6ª classe. Zuokyu Shan sorriu levemente e respondeu, Vossa Alteza, não zombe mais deste velho, este velho tem sorte de atingir a 5ª classe nesta vida, quanto ao reino da 6ª classe, nem me atrevo a pensar nisso.
Depois que ele terminou de falar, ele suspirou suavemente e lembrou: Mas Vossa Alteza, você não deveria ter voltado neste momento, a dinastia está em perigo agora, as pessoas estão se dispersando, e toda a cidade está imersa em problemas, sua identidade agora é muito perigosa. Mo Xingkong, que estava em frente, respondeu ao ouvir isso: Que velho ignorante! Vossa Alteza voltar neste momento é perfeito. Ele não parava de se gabar e elogiar, não viu? A pílula do orvalho divino pode resolver o veneno de Sua Majestade. Vossa Alteza voltou com um frasco inteiro. Tão bom! Zuo Qiushan também acenou com a cabeça em concordância. Esta é a pílula do orvalho divino? Com isso, o veneno de Sua Majestade deve desaparecer em poucos dias. O braço de Mo Xingkong segurando o frasco de orvalho divino congelou de repente no ar, como se de repente tivesse percebido algo. Zuo Qiushan pensou consigo mesmo: pílula medicinal de sexta classe, mesmo na dinastia imperial, esta coisa é extremamente rara. Uma única pílula medicinal de sexta classe pode ser trocada por milhões de pedras espirituais, o que Vossa Alteza Lu Shen passou durante os 5 anos que passou vagando do lado de fora. Olhando para o jovem maduro e crescido à sua frente, ele suspirou secretamente. Naquele ano, ele se recusou a cultivar, mas agora possui um poder tão surpreendente. Olhando para o imperador deitado na cama do dragão, Mo Xingkong disse: Sua Majestade já usou a pílula do orvalho divino, a toxicidade é considerada resolvida, e ele deve acordar em menos de 3 dias. Lu Shen olhou para ele e respondeu friamente: É como se meu velho tivesse tido sorte de sobreviver a este desastre. Velho Mo, velho Zhu, agora tenho tempo, vocês dois me expliquem tudo claramente. Ele continuou, sua voz ficando ainda mais fria: Tenho que ver quem é tão corajoso a ponto de envenenar até mesmo o rei humano ao mesmo tempo. No magnífico salão principal, um grupo de pessoas estava reunido, um deles gritando de raiva: O quê? Você disse que dezenas de nossos discípulos foram mortos por um pirralho. O subordinado abaixou a cabeça, tremendo e relatando: Sim, mestre da seita Li Ei, de acordo com nossa investigação, foi o príncipe Lu Shen quem matou 31 de nossos discípulos na taverna. Um jovem sentado ao lado falou, sua voz um tanto duvidosa: Lu Shen, o sucessor de Lu Wang, Lu Zhengang, que não gostava de cultivar e desapareceu no ano passado, porque ele apareceu de repente agora. Este é o mestre da seita do portão do veneno Yin, Zhang Kui. O mestre da seita da serpente voadora, Li Ei, rugiu de raiva. Aquele pirralho não era um inútil que se recusava a cultivar no passado? Um inútil que não voltou por 5 anos, e assim que apareceu matou 30 especialistas do estágio de refino de QI meu. Parece que durante o tempo que ele desapareceu, ele estava cultivando secretamente. Ter tal habilidade com essa idade, também pode ser considerado um gênio. Uma voz baixa e poderosa soou, interrompendo as palavras de Li Ei: Chega, pare de falar bobagens. O homem sentado na posição de presidente, com o rosto frio como gelo, falou: E daí se for um gênio que não teve tempo de crescer não é diferente de um inútil, afinal, é apenas uma vida. Ele é o general de Lu, Fang Shanglin. Li Ei olhou apressadamente para Fang Shanglin, sorrindo e concordando: Isso mesmo, sem mencionar que o grande rei Xiang pessoalmente deu o veneno do rei Aranha de Fogo ao velho rei Lu. Zhang Kui rangeu os dentes, com uma expressão presunçosa no rosto, dizendo: Aquele velho rei Lu morrerá em no máximo 3 dias, não importa se aquele pirralho Lu Shen voltar agora, qual é o uso? Vamos sentar aqui e cruzar as pernas para ver que truques eles podem fazer. Fang Shanglin falou, com um tom afirmando que tudo estava prestes a ter sucesso. O olhar dele ficou gélido, declarando em alto e bom som: É só esperar aquele velho gagado Lu Wang morrer. Ele pensou na vasta terra que logo seria dele, e continuou com um sorriso presunçoso: O mundo desses 6 reinos será meu. Do outro lado, Lu Shen estava ponderando sem parar: Isso significa que tudo isso é a armação daqueles 5 galinhas caipiras do reino Yuanshen. Não tem jeito, Sua Majestade é o único no reino Wang de Lu. Agora que ele está gravemente ferido, ninguém pode reprimir aqueles 5 Yuanshen. Lu Shen olhou para Xie Qiushan e disse: Velho Xie, essa formação das 7 espadas absolutas está com você, espalhe-a por todo o palácio imperial, para que cada um daqueles lixos Yuanshen que ousar aparecer morra. O velho Xie Qiushan se assustou, perguntando surpreso: O quê? A formação das 7 espadas absolutas, uma formação assassina de nível 5? Uma formação tão avançada assim, nem mesmo na dinastia imperial é fácil de se conseguir. Ele virou o rosto para trás. Jogou displicentemente um frasco de pílulas espirituais para um general, e então ordenou ao general Li: Eu tenho mais de 10.000 pílulas de limpeza da medula aqui, distribua todas para os guardas imperiais da capital real, usem à vontade.
Depois, eu cuido das pílulas de avanço para os guardas imperiais abaixo do reino Wang. O general Li ficou extremamente surpreso, e então exultou de alegria, respondendo apressadamente: sim, muito obrigado, Vossa Alteza, que Vossa Alteza viva 10.000 anos, que Vossa Alteza viva 10.000 anos. Vendo Sua Alteza Lu Shen saindo despreocupadamente, a multidão começou a cochichar: o que será que Sua Alteza passou nesses últimos 10 e poucos anos? Como ele pode possuir tantos tesouros raros e exóticos? Morheng não se apressou em lembrar: Vossa Alteza, para onde o senhor deseja ir agora? Por favor, não haja precipitadamente. Ele lançou um olhar para eles e respondeu friamente: eu agora. O olhar de Lu Shen mudou de repente, tornando-se afiado como uma navalha, seu rosto se contraiu com sede de sangue, e sua voz estava cheia de maldade, anunciando: vou matar pessoas. A multidão apressadamente abaixou a cabeça, gritando em uníssono: desejamos uma boa viagem a Vossa Alteza, por favor, vá com cuidado. Em frente aos portões do Palácio Imperial do Reino Lu Shen caminhava despreocupadamente enquanto pensava: o mundo exterior não é nenhum inferno, não tem por que se preocupar e ter medo. Que perigo eu não enfrentei nesses últimos 5 anos. Lembro que antes fui perseguido por um humano do reino Ren Huang por 10 dias e 10 noites, e agora não estou vivendo numa boa. Ele continuou caminhando calmamente para frente, com uma atitude despreocupada e à vontade. De repente, por trás, um grupo de pessoas vestidas de preto desceu do alto, seguindo seus passos. Um deles gritou: é Lu Shen, sigam-no. Eles planejavam secretamente esperar que ele saísse do Palácio Imperial, encontrar um canto isolado e então matá-lo. O grupo de pessoas vestidas de preto olhava para ele fixamente com olhares ferozes, seguindo-o silenciosamente de perto. Mas, naquele exato momento, o olhar de Lu Shen de repente se tornou estranhamente afiado. Ele ficou sério. Olhou de soslaio para aqueles que o estavam seguindo, e então murmurou baixinho: esse pessoal está... Ele ficou em alerta, com uma expressão solene, e afirmou: me seguindo. Imediatamente, o grupo de pessoas vestidas de preto avançou em uníssono, gritando. O alvo virou para o beco: acelerem, sigam e eliminem-no rápido. 3 deles correram como um raio para o local onde Lu Shen acabara de passar. Mas, estranhamente, quando chegaram lá, a sombra de Lu Shen havia desaparecido sem deixar vestígios. A multidão gritou atordoada: para onde ele foi? Onde ele se meteu? Como é que não vemos Lu Shen em todo esse beco? A multidão gritou furiosamente: droga, fomos enganados. Todos voem para o alto, procurem cuidadosamente ao redor. Todos apressadamente se lançaram no ar, esticando os olhos para todos os lados para procurar a sombra dele. Mas, naquele exato momento, embaixo, um homem com uma aparência tola e feia disse sarcasticamente: não tem como, esse homem feio nada mais é do que Lu Shen. Ele se elogiou secretamente: minha técnica de disfarce já atingiu o auge, em um piscar de olhos consigo me transformar em qualquer coisa. Aqueles com um nível de cultivo abaixo do reino Wang são incapazes de ver a menor falha. No instante seguinte, seu rosto gradualmente voltou ao normal. Ele lembrou a si mesmo: escapei daquele bando de peixinhos, agora preciso ir cuidar dos assuntos sérios. O Palácio Imperial já preparou a formação assassina das 7 espadas absolutas, só falta aqueles idiotas Yuan Shen irem até lá para morrer. Ele ficou sério e pensou cuidadosamente: então, se eu matar todos os descendentes deles agora, eles certamente ficarão furiosos e imediatamente correrão para o Palácio Imperial para se entregarem à morte, certo? Pensando na Casa das Flores, onde belas cortesãs estão se contorcendo e dançando, ele de repente se lembrou de Li Hao, o filho do mestre da seita da cobra voadora, Li Mo, um tarado notório, que adora vagar pela Casa das Flores, indo para lá para festar e beber 9 de cada 10 dias. No coração de Lu Shen, ele disse em voz baixa: irônico que ele seja o mais fraco de todos que precisam ser mortos, com um nível de cultivo apenas no estágio inicial do reino de condensação de QI, provavelmente porque passou todos esses anos apenas se divertindo na Casa das Flores, negligenciando as artes marciais, e acabou ficando fraco a ponto de ser patético. Uma bela garota passou por ele por acaso. Lu Shen lançou um olhar para a garota e então abriu um sorriso cheio de segundas intenções. Do outro lado, a garota estava abrindo a porta do quarto enquanto chamava suavemente: jovem mestre Li, está quase na hora do almoço, o senhor deveria comer. Mas, assim que entrou no quarto, confrontada com a cena horrível diante de seus olhos se arregalaram em horror, e as lágrimas começaram a jorrar sem parar. A garota estava tão assustada que seu rosto mudou de cor completamente, as lágrimas caíam abundantemente, e ela gritou desesperadamente: Li, jovem mestre Li, assassinato, assassinato.
O jovem mestre Li estava coberto de sangue fresco, e sua respiração havia cessado completamente. Um pensamento frio ecoou no espaço. Alvo 1, eliminado, em uma área rica. Imponente e majestosa, este é o Coliseu do Chifre do Dragão Negro, o local de competição de artes marciais mais famoso da capital do Reino Lu, uma prisão para bestas ferozes forjada com sangue e carne. Se o filho do mestre da seita Serpente Voadora, Li Ei, era do tipo que curtia flores e vinho, então o segundo alvo, Zhang Wei, filho do mestre da seita Veneno Sombrio, era totalmente o contrário. Desde moleque, Zhang Wei treinava que nem um louco, nem ligava pra balada ou mulher, era um guerreiro nato. Agora mesmo, Zhang Wei estava dando tudo de si num combate violento na arena. Lá embaixo na arena, a galera estava super empolgada, gritando sem parar: vai, jovem mestre Zhang, vai, jovem mestre Zhang. Num outro canto, alguém comentou: ouvi dizer que o rei Lu Zhengheng está para bater as botas. A pessoa do lado logo emendou: aí é que tá, não dá para ter certeza. A formação de espírito terrestre de 5º nível do Palácio Real ainda não foi rompida. Se o rei Lu está vivo ou morto, ainda é um mistério. Mas os 4 grandes primordiais têm atacado a formação de espírito terrestre por meses, e o rei Lu nem deu as caras. Deve ser como a fofoca, ele deve estar muito ferido. Ele continuou, com cara fechada e um tom meio irritado: mas isso não me interessa nem um pouco, contanto que não atrapalhe os negócios da Arena Rei Jiaojia, quem for rei, pra mim dá na mesma. Enquanto isso, em outra parte, Lu Shen se infiltrou na arena usando sua técnica de disfarce, se transformando num guarda. Olhando para a arena onde rolava a luta, ele pensou: com certeza, aquele Zhang Wei ainda está na Arena Rei Jiaojia, duelando com a galera. E não é que, ao olhar para as arquibancadas, ele de repente avistou a figura que procurava. Lu Shen disse, todo contente: Ni Hua também está por aqui? Pelo jeito, desta vez consigo matar 2 coelhos com uma cajadada só, sem precisar ficar correndo pra lá e pra cá feito um louco. Ni Hua é filho do poderoso Ni Wumin, um especialista do reino primordial, e Ni Wumin é um dos principais cabeças da rebelião. Ni Hua se apoiou no assento, levantou e parabenizou o jovem mestre Zhang: seu físico parece ainda mais potente, hein? Parabéns, parabéns. Zhang Wei deu uma risada e perguntou de volta, todo confiante: que isso, sem formalidades, não quer descer aqui pra gente testar um pouco nossas habilidades? Ni Hua olhou pra ele e balançou a cabeça, recusando: que nada, vamos fazer o seguinte, a gente vai no pavilhão Hua encontrar o Li Hao e come alguma coisa juntos. Logo atrás, uma voz calma soou: acho que não vai dar, viu? Receio que vocês não terão mais a chance de ir comer com o Li Hao. Ni Hua franziu a testa, claramente puto: HMPH, você não é só um guardinha de portão qualquer, e ainda se atreve a falar com a gente nesse tom. Mas logo em seguida, seus olhos se arregalaram em puro terror. Lu Shen disparou de repente. Com uma aura flamejante explodindo ao redor dele, ardendo como uma tocha viva. Ni Hua estava tão apavorado que rangeu os dentes, pensando: isso é aura assassina, que aura assassina aterrorizante, como um Zé ninguém desses poderia possuir uma aura assassina tão monstruosa. Lu Shen desferiu um soco poderoso em Ni Hua, que rapidamente estendeu os braços para tentar bloquear. Mas ele não esperava que o ataque de Lu Shen fosse tão potente, um golpe que doeu até a alma deixou seu corpo inteiro paralisado, incapaz de se mexer. Com um só golpe, Lu Shen o esmagou a ponto de fazer os ossos e a carne de Ni Hua parecerem virar pó. Lu Shen soltou, com a voz fria e um tom de puro desprezo: 5 anos sem a gente se ver, e vocês, inúteis, não ficaram nem um pouco mais fortes, hein? Zhang Wei o encarou, rangeu os dentes, e gaguejou: você é, olhando para o jovem com uma expressão maligna bem na sua frente. Ele gritou o nome em puro horror: Lu Shen. Seu rosto se contorceu de medo, e então ele gritou apavorado: você é Lu Shen? Zhang Wei então soltou, com um escárnio e desprezo na voz: um ex-inútil como você, e agora tem a audácia de me enfrentar. Ele de repente explodiu numa risada presunçosa, como se a vitória já estivesse nas mãos: você já era. Logo em seguida, uma esfera de pura aura assassina se condensou, tomando forma rapidamente na palma da mão dele. Ele gritou bem alto: morra, e disparou a esfera de aura assassina direto em Lu Shen. Uma forte corrente de veneno disparou direto em Lu Shen, cobrindo todo o seu corpo rapidamente, mas os olhos dele continuavam brilhando intensamente, sem hesitar nem um pouco. Ele avançou com tudo, rasgando a corrente de veneno que o envolvia, e desferiu um golpe fatal em Zhang Wei.
Sendo pego de surpresa pelo pescoço por Lu Shen, ele engasgou e tossiu, gritando com indignação e descrença: Coffee, como pode ser, meu veneno? Lu Shen olhou para ele com um olhar de puro escárnio, soltando palavras de desprezo. Você não sabe absolutamente nada sobre o verdadeiro poder, não passa de um iludido que fantasia sobre a própria força. Ele olhou friamente nos olhos dele, o braço apertou um pouco mais e, com um estalo seco, a garganta de Zhang Wei foi esmagada. Lu Shen exibiu um sorriso cruel, olhando para Zhang Wei caído no chão, e declarou friamente: Vou aniquilar todos eles, então relaxa, eles se juntarão a você logo. Lá nas arquibancadas, todos que viram aquela cena horrível começaram a cochichar e a se perguntar: o quê? Quem é esse maluco tão arrogante, o herdeiro de um primordial, e ele simplesmente o mata? Será que não tem medo de morrer? Quando a luz do entardecer já se inclinava para o oeste, o céu brilhava num vermelho vivo como sangue. Lu Shen voltou para sua mansão, com os olhos ainda transbordando uma frieza assustadora. Olhando para a porta entreaberta à frente, ele deu um sorriso malicioso e murmurou: hora de continuar a farra, hein? Enquanto isso, em outro lugar, um subordinado com o rosto pálido, curvado em preocupação até o chão, gaguejou ao relatar ao líder da seita: mestre da seita, algo grande aconteceu, algo grande aconteceu. Zhang Kui franziu a testa, mostrando insatisfação e repreendeu: o que aconteceu para você estar tão em pânico? Onde está a sua compostura? O rosto do subordinado ainda estava cheio de pavor, a voz tremendo ao relatar: o jovem mestre morreu, o jovem mestre Zhang Wei foi morto por aquele Lu Shen na arena da armadura do dragão negro. Isso mesmo, não só o jovem mestre morreu, mas o jovem mestre Ni Hua também foi assassinado por Lu Shen. Inúmeras pessoas testemunharam isso. Zhang Kui ficou tão furioso que seus olhos ficaram vermelhos, apertou as mãos com força e rugiu com raiva: aquele pirralho se atreveu a fazer isso. Sons de dor e desespero ecoaram em sua mente. Relatório: relate ao Lord Liei, notícias ruins. O jovem mestre morreu tragicamente no bordel, mestre da família Qing. Por favor, contenha sua dor. Os 3 jovens mestres estavam todos na residência da família Qing e foram assassinados, todos eles morreram. As imagens de cada filho e neto mortos tragicamente surgiram, torturando sua mente. Zhang Kui estava furioso além das palavras, gritando: como isso pôde acontecer? Liei, que estava ao lado, também tinha os olhos vermelhos de raiva, rugindo incrédulo: que ultraje! Em um único dia ele se atreveu a matar toda a descendência de nós 4. Eles declararam em uníssono, suas vozes cheias de amargura: se não vingarmos essa vingança, não somos dignos de sermos pais, devemos encontrar aquele pirralho Lu Shen para acertar as contas. Terminando de falar, os 3 voaram para o céu ao mesmo tempo, indo direto para o Palácio Real, rugindo: vamos para o Palácio Real, vamos unir forças para quebrar essa formação maldita. A multidão correu em direção ao Palácio Real como um furacão, declarando em uníssono com intenção assassina: assim que virmos Lu Shen, matem sem fazer perguntas. Quando chegaram ao Palácio Real, a multidão gritou em voz alta do lado de fora: Lu Shen, saia para morrer. De dentro do Palácio Real, Lu Shen saiu calmamente, sem um pingo de medo. Ele ergueu a cabeça e olhou para eles com um olhar de orgulho, e então respondeu: que engraçado, chegaram rápido demais, não acham? Zhang Kui estava tão furioso que seu rosto ficou vermelho e ele rugiu, questionando: seu lixo, foi você quem matou meu filho. Lu Shen permaneceu estranhamente calmo, respondendo casualmente: isso mesmo, seus filhos são muito fracos, exatamente como um bando de inútil, não aguentaram um único golpe meu. Ele ficou ali orgulhosamente, sem nenhuma intenção de se esquivar, e então desafiou: agora estou bem aqui, se tiverem coragem, venham me matar. Os olhos de Zhang Kui brilhavam com intenção assassina. Ele gritou: espere só, assim que essa formação decadente for quebrada, eu definitivamente vou te matar. Então, ele ordenou a seus subordinados: ataquem, dê acento circunflexo e tudo de si para quebrar essa casca de tartaruga podre para mim. A multidão avançou ferozmente na formação, atacando loucamente. Sob o poderoso ataque, a formação começou a rachar, sinais de colapso eram evidentes. Yang Kui quebrou a última camada de defesa da formação com satisfação, e então entrou no Palácio Real com arrogância. Ele riu alto com arrogância, seu tom desdenhoso: sua casca de tartaruga podre já quebrou, vamos ver como você pode continuar arrogante agora. Um segundo depois, Zhang Kui saltou em direção a Lu Shen como um lobo faminto, lançando um ataque fatal. Olhando para Lu Shen, que ainda estava parado arrogantemente, ele rugiu: morra! A expressão de Lu Shen mudou, tornando-se mais séria.
ele juntou as mãos na frente do peito, seus olhos brilharam com raios de intenção assassina fria. Apenas um segundo depois, uma aura de espada extremamente poderosa e dominadora emanou repentinamente de seu corpo. Dezenas de espadas afiadas e brilhantes foram invocadas por Lu Shen, aparecendo simultaneamente e pairando atrás dele, criando uma cena magnífica. Vendo a cena aterrorizante à sua frente, Zhang Kui não podia acreditar em seus olhos, gaguejando: formação de espadas, como pode haver uma formação de espadas neste lugar? O rosto de Lu Shen estava tão frio quanto gelo, ele apontou diretamente para Yang Kui e então ordenou friamente: vão. Assim que Lu Shen terminou de falar, inúmeras espadas na formação de espadas rugiram juntas, e então apunhalaram Zhang Kui juntas, tão rápido quanto uma tempestade. De pé atrás, Li Ei testemunhou horrorizado Zhang Kui sendo despedaçado pela formação de espadas, ele tremeu de medo, gaguejando: que tipo de formação de espadas demoníaca é essa, capaz de matar instantaneamente um especialista no reino da alma nascente? Lu Shen manteve uma expressão assustadoramente calma, ele lentamente apontou para Li Ei e o resto e então anunciou friamente: em seguida, será a vez de vocês. As espadas divinas na formação de espadas obedeceram continuamente aos comandos de Lu Shen, investindo e apunhalando o resto dos subordinados que estavam de pé atrás, apesar de seus gritos e súplicas: Sua Alteza, tenha piedade, estávamos errados, não ousamos mais conspirar com aquele general, Sua Alteza, por favor, perdoe-nos. Ele olhou friamente para os dois sendo despedaçados pela formação de espadas no meio do ar e então respondeu, sem misericórdia até agora, e ainda querendo implorar por perdão. Atrás dele, gritos trágicos e desesperados ainda ecoavam. Seus olhos permaneceram frios como gelo, ele soltou uma afirmação: tarde demais, em uma outra bela manhã ensolarada. Quando os raios de sol quentes e acolhedores brilharam por todo o Palácio Imperial. Dentro do quarto, o imperador deitado no leito do dragão começou a acordar de um sono profundo. Ao ouvir o movimento, Mo Xingkong, que estava de guarda ao lado, apressadamente e alegremente disse: Vossa Majestade, você acordou? O imperador, com a voz ainda fraca, perguntou ao velho Mo: quanto tempo eu estive em coma? A toxina em meu corpo parece ter sido bastante eliminada. Velho Mo, o que você fez? Mo Xingkong juntou as mãos, respondendo alegremente: como este velho servo teria a capacidade de resolver esse tipo de veneno? Foi Sua Alteza quem voltou, foi ele quem trouxe a valiosa pílula divina para desintoxicar Vossa Majestade. Um segundo depois, ambos olharam inesperadamente para a porta do quarto ao mesmo tempo. Lu Shen entrou despreocupadamente, levantando a mão para cumprimentar de forma relaxada: velhote, acordou, hein? O imperador olhou para ele, bufou e disse: HMPH, pirralho fedorento, você não tinha fugido de casa, porque ainda sabe o caminho de volta. Ele respondeu calmamente: não tive escolha, se eu não voltasse, talvez alguém já estivesse pendurado por aí. Lu Shen aproximou-se da cama, falando continuamente, com um tom de reprovação: anos atrás, você disse que faria de tudo para me forçar a praticar artes marciais. Falava sobre como o cultivo pode fortalecer o corpo, proteger o país, prolongar a vida, proteger seu povo e que um inútil como eu arruinaria o reino Lu mais cedo ou mais tarde. Agora olhe para você, você pratica diligentemente todos os dias, mas o reino Lu quase foi para o beleléu, não foi? O imperador, ao ouvir essas palavras, ficou tão furioso que seu rosto ficou vermelho, a raiva ardia em seu coração, rangendo os dentes, só conseguiu dizer uma palavra. Você. Ele cruzou os braços, olhando para o velhote com desdém, e continuou desapontado. Você o quê? Eu pensei que nesses 5 anos você tinha se esforçado ao máximo, pensei que você tinha derrotado aquele reino Xiang. Eu até estava preparado para voltar e herdar o grande legado. Mas o resultado é que você foi vítima desse jeito. Se eu não tivesse chegado a tempo, o reino Lu já teria mudado para o sobrenome Fang há muito tempo. Se o vovô soubesse que você tinha falhado a esse ponto, ele definitivamente ficaria tão furioso que abriria o caixão só para te dar umas palmadas na bunda. O imperador, ao ouvir essas palavras, ficou com as veias saltando na testa e no pescoço. Cada palavra de Lu Shen era como uma flecha afiada cravada nele, deixando-o furioso e envergonhado. Ele virou-se, murmurando: por 18 anos, dia após dia, o velhote me encheu de sermões até eu ficar de saco cheio. Então ele alegremente lançou um olhar para o velhote furioso atrás dele, e disse baixinho: que alívio, agora finalmente chegou a minha vez de dar uns conselhos pro coroa. Lu Shen, um jovem forte e talentoso do presente, é na verdade a pessoa que, 18 anos atrás, em outro mundo, a Terra, morreu de tanto trabalhar e foi transportado para cá.
Ele desmaiou e correu direto para o palácio do príncipe Lu, começando uma nova vida. Há muito tempo, no palácio do príncipe Lu, Lu Shen nasceu, mas depois que ele foi transportado para cá, ao contrário dos protagonistas Long Aotian comuns, que mergulham de cabeça no cultivo frenético, ele escolheu uma vida feliz e tranquila, até mesmo tolerando ser xingado como um inútil. A principal razão é que, depois de ser transportado para cá, ele se tornou o único filho do imperador do reino Lu. Ele se lembrou de si mesmo naquela época, pensando, eu já nasci na linha de chegada, porque eu ainda preciso me esforçar, porque preciso cultivar tão arduamente, e se eu tiver um ataque cardíaco como na minha vida passada? Como resultado, o velhote o forçava a cultivar todos os dias, e não parava de falar um monte de princípios elevados. Finalmente, quando ele completou 18 anos, ele não aguentou mais e decidiu fugir da cidade real. Ele se lembrou do tempo no passado quando teve a sorte de conhecer 5 mestras talentosas. Depois de fugir da cidade real, ele pensou que finalmente poderia não ter que se esforçar mais. Poderia começar uma vida de descanso e tranquilidade. Mas, inesperadamente, como se tivessem caído do céu, ele conheceu 5 belas mestras deslumbrantes. Todas o elogiaram como um talento raro e o arrastaram para o caminho do cultivo. Uma mulher com uma beleza fascinante e uma aura dominadora, era sua mestra sênior, Swing Xia, senhora do domínio da cidade. Ela era extremamente rigorosa e dominadora, seu nível de cultivo era extremamente profundo e tinha inúmeros pretendentes. Ela costumava acariciar sua cabeça e gentilmente lembrá-lo, discípulo bom, pegue, esse pouco de dinheiro e essas armas mágicas não são nada para sua mestra sênior, são apenas sobras. Além disso, ela também era a mulher mais rica de todo o domínio Azuri e cuidava muito dele. A próxima era uma mulher extremamente séria, ela sempre o lembrava de cultivar diligentemente e de proteger sua irmã júnior. Essa era sua segunda mestra, Yao Shi, senhora do domínio amarelo, uma mulher fria, orgulhosa, mas extremamente imponente. A irmã júnior aninhada em seus braços quentes, gentilmente o chamava, Xixiong. Olá Xixiong, ele continuou a se lembrar, mas eu senti que ela era o tipo de pessoa fria por fora e calorosa por dentro. Não só me ensinou diligentemente técnicas de cultivo, como também me deu uma irmã júnior extremamente adorável. Até a terceira pessoa, que era a terceira mestra Hiro, do domínio das mulheres, ela era uma beleza com uma aparência fria, uma personalidade extremamente rigorosa, não gostava de falar ou rir e sempre parecia extremamente séria. Ela já o amarrou e friamente o lembrou, não pode ser preguiçoso, tem que praticar diligentemente, mas, na verdade, ela sempre usava métodos estranhos para me forçar a cultivar. Que pessoa astuta! A quarta era uma garota pequena e adorável. Essa era a quarta mestra Huadai, senhora do domínio escuro, e também a alquimista número 1 de todos os 10 domínios. Ela costumava dizer alegremente, da próxima vez você ainda tem que vir aqui para me ajudar a testar a medicina. A quinta era uma pessoa extremamente misteriosa e enigmática. Essa pessoa costumava perguntar a Lu Shen, discípulo, esta arma mágica foi feita especialmente para você, você acha que ela se encaixa bem na sua mão? Essa era a quinta mestra Jian Qingyin, a ferreira número 1 de todos os 10 domínios. Lu Shen, imerso em incontáveis livros, armas afiadas, remédios raros e tesouros cintilantes, só conseguiu suspirar impotente, eu só quero ser um príncipe herdeiro de segunda geração simples, viver a vida normal de uma pessoa normal, é tão difícil assim. Ele apoiou a mão na testa, com uma expressão de tédio e disse para si mesmo, este deve ser o sofrimento que as pessoas ricas têm que passar. No Palácio Real neste momento, um grande grito como um trovão de repente ressoou. Filho ingrato, Mo Xingkong apressadamente juntou as mãos, respeitosamente lembrando, por favor, Vossa Majestade, acalme-se, você colhe o que planta. No passado, Vossa Majestade foi muito severo com Sua Alteza, então Sua Alteza ainda guarda rancor no coração. O imperador suspirou baixinho e disse, tudo bem, então me diga, enquanto eu estava inconsciente, que tipo de coisas esse filho rebelde aprontou no final das contas. Mo Xingkong começou a relatar detalhadamente, aconteceu assim, depois que Vossa Majestade ficou inconsciente, até que toda a capital foi engolida por uma escuridão sombria, a história continuou por um longo tempo antes de terminar. O imperador ouviu e, surpreso, jogou a xícara que estava segurando no chão e gritou, com a voz cheia de espanto. O quê? Ele ficou sério novamente, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ouvir, e perguntou novamente, pílulas do caminho divino de grau 6. Em apenas 5 anos, ele já cultivou até o estágio máximo de purificação da medula? E ainda tirou 3.000 pílulas de purificação da medula, 500 pílulas de grau superior e mais 200 pílulas da alma primordial para dar à guarda imperial.
Mo Xingkong manteve a calma e respondeu lentamente: Vossa Majestade, é exatamente isso. O imperador murmurou baixinho, com um toque de amargura na voz, porque eu tenho a sensação de que ele é ainda mais rico do que um lorde soberano como eu. Ele continuou severamente, com a voz cheia de reflexão: inesperadamente, ele foi capaz de matar sucessivamente os descendentes daqueles traidores, e ainda conseguiu montar uma formação de matança de nível 5, e então massacrou 4 especialistas do reino da alma primordial, 5 anos sem vê-lo, o que exatamente esse filho rebelde passou para se tornar tão poderoso. Exatamente naquele momento, atrás deles, uma coluna de luz brilhante de repente rasgou o céu e disparou para o alto. Mo Xingkong viu isso e disse, com a voz cheia de espanto: essa aura, será que Sua Alteza está avançando de nível? A coluna de luz brilhante se tornava cada vez mais forte, sem mostrar nenhum sinal de enfraquecimento ou extinção. Neste momento, Lu Shen estava com os olhos bem fechados, concentrando-se totalmente em cultivar para romper o gargalo. Seu rosto mostrava sinais de tensão, mas também de determinação. De repente, ele abriu os olhos abruptamente, seus olhos agora estavam estranhamente frios, e uma aura assassina jorrava de seu corpo e se espalhava ao seu redor. Um segundo depois, ele lentamente se levantou. Imediatamente, as pedras ao redor de onde ele estava foram estilhaçadas em pedaços por uma força invisível. Ele abriu um sorriso presunçoso e disse, com a voz um tanto orgulhosa: esta é a 9ª vez que experimento a sensação de possuir o poder e a habilidade de um ser sobre-humano. Nesta era, o caminho de cultivo do mundo é dividido em estágios como refinamento corporal, condensação de QI, purificação da medula, transcendente, alma primordial, reino soberano, reino imperial, reino sagrado, monarca sagrado e, finalmente, rei sagrado, um total de 10 estágios. Lu Shen ficou sério e pensou consigo mesmo: e eu acabei de romper com sucesso do estágio máximo da purificação da medula para o estágio transcendente. Ele estendeu a mão e agarrou o espaço vazio à sua frente, e então perguntou-se desconfiado: que tipo de técnica ancestral estranha é essa técnica celestial das 9 decisões que o grão-mestre me transmitiu? Em um piscar de olhos, todo o seu corpo de repente ficou tenso e seu rosto se contraiu de dor. Suas mãos estavam apertando um objeto cheio de energia espiritual. Ele estava constantemente piscando com raios ofuscantes. Essa técnica estranha exige que o cultivador, depois de romper continuamente para o estágio transcendente, corte seu próprio nível de cultivo, e deve fazer isso consecutivamente até 9 vezes. Ele parecia cansado, pegou uma pílula espiritual e colocou na boca, murmurando baixinho, com a voz um tanto resignada: mas esta já é a 9ª vez. Lu Shen sentou-se lentamente e acrescentou, com a voz um tanto aliviada: use esta pílula impecável para curar os ferimentos. 9 vezes autocortando meu cultivo, pode-se dizer que cultivei com sucesso, não precisarei mais autocortar meu cultivo no futuro. 3 dias se passaram rapidamente. Lu Shen finalmente abriu a porta do quarto e saiu calmamente. Esperando do lado de fora, Mo Xingkong e Zuo Qiushan rapidamente se curvaram em saudação, parabenizando em uníssono: parabéns, Vossa Alteza, por ter rompido com sucesso para o estágio transcendente. Ele respondeu humildemente, com um tom um tanto envergonhado: ancião Zhu, vocês estão me parabenizando cedo demais, eu não rompi para o estágio transcendente, atualmente, ainda estou no estágio máximo da purificação da medula. Zuo Qiushan olhou para ele com uma expressão confusa e perguntou, intrigado: Vossa Alteza, nos dias anteriores, quando o Senhor estava rompendo, dentro de um raio de 10 milhas ao redor daqui, toda a energia espiritual foi absorvida completamente, sem deixar um único traço, um movimento tão grande e ainda assim não é uma ruptura de nível. Lu Shen respondeu enquanto caminhava calmamente, explicando: naquela época, eu realmente rompi com sucesso, mas logo depois eu cortei meu próprio cultivo, caindo do estágio transcendente novamente, então atualmente ainda estou no estágio máximo da purificação da medula. No entanto, a cada vez que eu autocorto meu cultivo, minha aptidão acumulada aumentará um pouco. Ele lançou um olhar para as 2 pessoas que estavam seguindo atrás e explicou ainda: o objetivo principal é se aproximar infinitamente do reino de um ser sobre-humano. Nos tempos antigos e distantes, um ser sobre-humano não era simplesmente um estágio de cultivo, mas também uma definição. No corpo humano existem 6 pontos de acupuntura importantes, que são a têmpora, o mar de energia, o cotovelo, o períneo, o mar de sangue e o tornozelo. Quando a energia vital no corpo se torna vasta e poderosa, o corpo e a vida evoluirão constantemente. Esta é a verdadeira definição de um ser sobre-humano. Lu Shen esticou-se confortavelmente e disse em voz alta, reafirmando mais uma vez:
quando a energia vital no corpo se torna vasta e poderosa, o corpo e a vida evoluirão constantemente. Esta é a verdadeira definição de um ser sobre-humano. Mas logo depois, seus olhos de repente ficaram frios, cheios de maldade, e ele continuou, com um tom um tanto desdenhoso de seres sobre-humanos. Essa é uma definição da evolução da vida. Não se limita apenas a um simples estágio de cultivo. Além disso, quando eu estava autocortando meu cultivo pela segunda vez, eu já conseguia matar aqueles no estágio transcendente tão facilmente quanto matar um cachorro. O imperador olhou para ele com um olhar incrédulo e perguntou gaguejando: o que, nesses 5 anos, o que exatamente você passou? Ele sorriu misteriosamente e respondeu casualmente: eu apenas entrei em uma seita. Ele de repente se lembrou de seu grão-mestre, Swing Xia. Você já declarou de forma dominadora que talismãs de formação. Eu sou o mestre de todo um reino, sabia? Mestres de formação sagrada sob meu comando são incontáveis. Criar uma formação de nível 5, posso criar mais de 1000 por dia com facilidade. Pegue isso e use por enquanto. Ele juntou as mãos alegremente e elogiou com admiração, como esperado do grão-mestre. Apenas casualmente ele consegue tirar tantos talismãs de formação de nível 5. O grão-mestre ouviu isso e zombou, repreendendo com insatisfação: apenas alguns brinquedos de criança, e você já está tão satisfeito. O grão-mestre chegou, segurou a gola dele e lembrou com seriedade: lembre-se bem, você deve destruir seu Dao primordial extraordinário 9 vezes sozinho. Depois de oficialmente se tornar um ser extraordinário, você pode ir até a Miao Shi para pegar a técnica de fortalecimento corporal e cultivá-la. Ele respondeu apressadamente e obedientemente: sim, 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 grão-mestre está certo, eu definitivamente seguirei seus ensinamentos. Mas agora, ao encarar o imperador, ele escondeu intencionalmente a verdade, respondendo de forma evasiva: é uma seita extremamente poderosa, tão poderosa que apenas um guarda de portão aleatório de lá poderia facilmente derrotar seu velho pai. O rosto do imperador ficou extremamente zangado neste momento, seus olhos brilhavam com raios de intenção assassina fria e assustadora. Na capital real neste momento, uma aura extremamente poderosa e opressiva de repente se aproximou, envolvendo todo o espaço. O imperador, com uma expressão séria, avaliou cuidadosamente aquela aura e murmurou: essa aura opressiva. Olhando para o céu azul, uma aura poderosa estava brilhando diretamente sobre a capital real, pesada como uma montanha-rem gigante, pesando sobre o céu de toda a capital real. Esta é a vontade de um rei. Um especialista no reino do rei chegou pessoalmente aos 6 reinos. Um homem estava parado no céu, sua voz ressoando majestosamente: minha vontade real já cobriu toda a cidade, o oponente deve ter sentido minha presença. Xia Tian, mestre de Fang Peng e também ancião da seita Huyan Lei, continuou, seu tom um tanto arrogante: não importa se aquele Lu Zengeng está morto ou vivo, estes 6 reinos pertenceram ao pai do seu filho de agora em diante. Afinal, este velho tem alguns contatos na cidade Keihuang, então isso não é nada difícil. Ao lado dele estavam Fang Shanglin e Fang Peng, filho de Fang Shanglin. Ele ouviu isso e disse, sua voz um tanto presunçosa: depois de resolver os assuntos do seu pai, você deve abandonar todas as distrações e se concentrar no cultivo, entendeu? Fang Peng apressadamente juntou as mãos, seu rosto cheio de gratidão, dizendo: obrigado, mestre, por sua sincera assistência, este discípulo guardará seus ensinamentos no coração. Fang Shanglin, que estava ao lado, ficou extremamente feliz ao ouvir isso, elogiando: bom, muito bom, meu filho deve se esforçar para seguir o ancião Xia Tian e cultivar bem no futuro, para retribuir esta grande gentileza. O mestre Xia Tian ficou no céu e gritou em voz alta, sua voz cheia de poder: onde está Lu Zengeng? Venha me encontrar imediatamente. Lu Shen olhou para o grupo de pessoas de baixo e respondeu, um pouco irritado: por que está gritando tanto? Que barulho irritante. Ele expressou sua insatisfação, seu tom um tanto irritado, incomodando os outros logo de manhã cedo. Lá em cima, o mestre Xia Tian ficou extremamente zangado ao ouvir isso, mas ainda tentou parecer superior, zombando: de onde você saiu, pirralho, como ousa interromper minhas palavras? Chame aquele rei Lu para vir me encontrar imediatamente. Mo Hengkong respondeu de baixo, seu tom também não muito amigável: nosso imperador está ocupado com inúmeras tarefas, não tem tempo para te encontrar. O mestre Xia Tian ficou ainda mais zangado ao ouvir isso, lembrando em voz alta com uma ameaça: um mero reino Yuan Shen como você, quem te deu a coragem de falar comigo nesse tom? Um segundo depois, 2 raios de luz extremamente fortes brilharam em seus olhos e correram para frente. O mestre Xia Tian gritou alto, cheio de poder, querendo morrer.
Aqui, Mo Heng Kong não conseguiu reagir para se esquivar e foi atingido diretamente nos olhos por aqueles 2 raios de luz, sofrendo uma dor extrema. Mo Heng Kong percebeu dolorosamente que sua alma estava sendo perfurada. Este era um tipo de ataque mental extremamente terrível. Lu Shen sacou uma adaga afiada e disse sarcasticamente, sua voz cheia de desprezo, um especialista no reino do rei, na verdade intimidando um reino Yuan Shen na frente de todos. Ele friamente brandiu a adaga, cortando a força espiritual dele, e continuou, seu tom ainda mais zombeteiro, realmente intimidando os fracos com sua força, você realmente não tem vergonha. Lá em cima, uma voz surpresa soou de repente, a adaga em sua mão é. O mestre Xia Tian pareceu extremamente incrédulo, ele não esperava que aquela adaga fosse um tesouro mágico que pudesse até mesmo dissipar sua poderosa força espiritual. Fang Peng, que estava ao lado, também interrompeu, como uma pessoa inferior, como você pode possuir um tesouro tão precioso? Ele não se importou com as palavras dele e se virou para olhar para trás e continuou dando ordens para Mo Lao, não seja tão frio. Afinal, eles são convidados de honra que se deram ao trabalho de vir até o Palácio Real. Prepare um bom chá e convide nossos ilustres convidados para se sentarem no salão. Mo Lao apressadamente recebeu a ordem ao ouvir isso, sim, Vossa Alteza, este servo irá preparar imediatamente. Ouviram isso, o mestre Xia Tian foi ignorado de forma tão flagrante que ficou extremamente zangado, amaldiçoando em seu coração, esses 2 nomes odiosos ousam desprezar minhas palavras assim. Ele se virou para olhar para as 2 pessoas que estavam atrás e lembrou, vocês esperem aqui, eu vou descer encontrar aquele pirralho. Fang Shanglin ficou secretamente feliz em seu coração, pensando, bom, deixe-o descer e explorar a formação no Palácio Real primeiro. Ok, depois de dizer isso, ele pulou do pedestal de lótus onde estava parado e disse em voz alta, sua voz cheia de arrogância, já que você se deu ao trabalho de vir até a porta para receber convidados assim. Ele correu para frente com força e continuou com uma ameaça, como eu não poderia vir. Lu Shen viu ele correndo e gritou em voz alta, sua voz cheia de confiança, HMPH, formação de espadas das 7 absolutas. No segundo seguinte, a formação de espadas das 7 absolutas foi disposta rapidamente e correu direto para o mestre Xia Tian em uma velocidade incrível. Olhando para as espadas afiadas que corriam em sua direção, ele franziu levemente a testa, avaliando cuidadosamente, de fato, é a formação de espadas das 7 absolutas, como um pequeno reino pode possuir um tipo de formação de matança extremamente poderosa, como a formação de espadas das 7 absolutas. O mestre Xia Tian manteve sua calma e respondeu calmamente, a formação de espadas das 7 absolutas é realmente muito poderosa, mas se esta é a coisa que você pretende usar para enfrentar diretamente comigo. O velho estalou os dedos friamente, e imediatamente a formação da espada das 7 rupturas se estilhaçou em pedaços, ele zombou com desdém, que infantil. Ele olhou diretamente nos olhos dele e disse em um tom de aviso ameaçador, sua ridícula ilusão, eu mesmo vou esmagá-la na sua frente. Lu Shen ficou sério e respondeu francamente, de fato, é uma formação de 5º nível, a formação das 7 rupturas, e esta não pode prendê-lo, eu sei disso melhor do que ninguém. Ele de repente sorriu de forma enigmática e anunciou, mesmo que não possa prendê-lo, posso fazê-lo enlouquecer. Um segundo depois, ele gritou, com uma voz desafiadora, e aí, quebrar uma formação não é nada demais. Ele gritou novamente, com uma voz ainda mais provocadora, se tiver coragem, quebre todas as 10 formações para eu ver. Assim que terminou de falar, dezenas de espadas afiadas voaram em direção ao velho, sem parar. Lu Shen ficou sério e lançou um desafio, com uma voz cheia de confiança, quebrou 10 formações, então terá mais 100, quebrou 100 formações, então eu vou te jogar mais 1000, até 10.000, eu vou brincar com você até o fim. Xia Tian estava tão furioso que não podia acreditar no que via, ele gritou, como isso é possível, um conjunto da formação da matança das 7 rupturas no mercado já pode ser vendido por mais de 100 milhões de pedras espirituais, como um país pequeno como o seu pode ter tantas formações raras e preciosas? Lu Shen respondeu sarcasticamente, com um tom de desprezo, olha só o pobre coitado todo revoltado, não são só alguns milhares de formações de 5º nível, para que tanto alarde? Ele disse com um olhar divertido, com um tom um tanto exibicionista, talvez este seja o sofrimento dos ricos, um pouco de dinheiro assim, para mim é fichinha. Xia Tian estava furioso, em um estado de extrema frustração, ele gritou, deixe-me ver quantas formações você tem para usar e desperdiçar. Mas então, 2 longas horas se passaram, e o Shifu Xia Tian ainda estava quebrando uma formação após a outra, sem nenhum sinal de parar.
Ele estava furioso e exausto, amaldiçoando sem parar. Que irritante, irritante. O rosto dele agora mostrava medo, e sua voz tremia ligeiramente enquanto perguntava com desconfiança: quantas matrizes esse pirralho tem nas mãos? Será que ele realmente tem mais de 10 milhões de conjuntos de formação? Lu Shen, por outro lado, parecia extremamente calmo. Ele até se deitou para descansar e começou a provocá-lo. Continue, o que foi? Cansou? Ou está prestes a desistir? Se não aguentar mais, é só me dizer. Lu Shen é incrivelmente bonito. Você é o número 1 em beleza sob os céus. Ele lentamente tirou os óculos de sol que estava usando e disse com um tom zombeteiro: se você se desculpar sinceramente, eu terei grande misericórdia e pouparei sua vida. De pé atrás, Fang Peng não conseguiu se conter e gritou: Lu Shen, calha a boca, não tem permissão para humilhar meu Shifu, você quer morrer. Lu Shen riu e brincou, com um tom sarcástico: olha só o Fang Peng, ele é seu Shifu, sabia, você está sofrendo na formação, e ele está apenas parado do lado de fora, abrindo os olhos e falando besteira, vendo você sofrer assim, para que aceitar um discípulo como esse? Fang Peng ficou furioso e gritou com raiva: seu vilão Lu Shen, não pense em usar esse plano de separação. Eu respeito muito meu Shifu, mesmo que eu tenha que subir montanhas de facas ou descer mares de fogo, nunca vou recuar. Lu Shen olhou para ele e respondeu calmamente: subir montanhas de facas e descer mares de fogo. Então ajoelhe-se aqui em nome do seu Shifu, e grite bem alto que Lu Shen é o mais bonito, para implorar que eu o perdoe. Se você fizer isso, talvez eu repense em poupar seu Shifu, meu pedido não é nada demais, apenas 100 vezes. Fang Peng ouviu isso e seu rosto ficou pálido de raiva. Ele xingou Lu Shen: seu vilão, você está passando dos limites. Lu Shen permaneceu calmo e respondeu calmamente: boca de jacaré, a boca cheia de que por causa do Shifu pode subir montanhas de facas e descer mares de fogo, mas um pequeno pedido como este não pode ser feito. Se eu fosse seu Shifu, para um discípulo ingrato como você, eu o expulsaria da seita imediatamente. Fang Peng foi fortemente provocado por essas palavras e não conseguiu mais se conter, gritou: calha a boca, não diga mais nada, eu concordo. Fang Peng correu imediatamente e caiu de joelhos no chão, gritando 100 vezes: o que é dar uma cabeçada? Por causa do meu Shifu, eu concordo em fazer isso, agora vou dar uma cabeçada para você ver. Dito isso, ele curvou a cabeça e começou a dar cabeçadas em direção a Lu Shen, que estava de pé na frente dele. Lu Shen mostrou interesse e se virou para ordenar a uma criada que estava ao lado: vá e peça à cozinha imperial para preparar uma mesa de iguarias suntuosas e traga para mim. Ele riu alto de forma sinistra e continuou: ser capaz de comer e beber à vontade e ver o filho de um rebelde dar cabeçadas em adoração a mim é o que eu chamo de satisfação. Do outro lado, Fang Peng continuava dando cabeçadas repetidamente e gritando: Lu Shen Daren é o mais bonito, Lu Shen Daren é o mais bonito, Lu Shen Daren é o mais bonito. Lu Shen começou a contar sarcasticamente: 22, 23, 24, 25, ele continuou a zombar, com um tom zombeteiro. Fang Peng, por que sua voz está tão baixa? Não comeu nada. Fang Peng ainda estava curvando a cabeça, seu rosto carrancudo por suportar a humilhação, seus dentes cerrados com força. Ele falou novamente, com um tom um tanto autoritário: fale mais alto para eu ouvir, seja sério. Fang Peng, não estou ouvindo nada, não comeu nada ou está tão fraco. Fang Peng cerrou os dentes e amaldiçoou secretamente em seu coração: esse cara está me intimidando demais. Então, um grito alto ecoou pelo espaço: Lu Shen Daren é o mais bonito. Do lado de fora, as pessoas ficaram insatisfeitas ao ouvir o grito, cochichando: quem é o louco que está gritando no palácio? Outra pessoa disse, parecendo ter percebido: parece ser aquele Fang Peng. Esta manhã, quando ele saiu, seu cérebro deve ter ficado preso na beira da porta. Do lado de dentro, Fang Peng, com a testa inchada num galo, disse, insatisfeito: já tá bom assim, já bati a cabeça 100 vezes, pô. Ele encarou Lin Shen, que estava na frente, e disse num tom de exigência: larga meu mestre agora. Lin Shen, sendo mozoeiro, balançou a mão e respondeu, na maior tranquilidade: tua cabeça ainda parece inteira, isso prova que você não tá levando a sério, faz de novo. Fang Peng já tava puto, com as veias saltando na cara toda, e gritou, revoltado: qual foi, mano, não seja cuzão, já bati a cabeça 100 vezes, solta meu mestre, caralho. Lin Shen sorriu com malícia e completou: com pessoas normais, eu sempre cumpro minhas promessas. O olhar safado dele cravou em Fang Peng e continuou, com desdém:
mas com quem cospe no prato que comeu, ainda mais filhote de traíra que nem você, não precisa cumprir porra nenhuma. Do outro lado, Xia Tian, o mestre, preso na formação, rangeu os dentes, putaço, e gritou: já chega, calem a boca, seus merdas. Ele continuou, furioso: não acredito que suas pedrinhas de formação sejam infinitas, hoje eu vou te picar em 1 milhão de pedacinhos, seu arrombado. Lin Shen olhou para ele e respondeu, calmo, com um tom de desafio: então continua tentando aí, tenho tanta formaçãozinha de bosta que nem essa, que encheu meu saco de bugigangas, mó desperdício de espaço, me faz um favor e acaba com elas logo. Nisso, de repente, atrás dele, o imperador chegou e mandou um berro, meio bolado: já chega, que desperdício é esse, seu filho pródigo, usar uma formação de nível 5 preciosa dessas de qualquer jeito. Lin Shen deu uma olhada de canto para ele e respondeu de boa, com um certo desprezo: é só formaçãozinha de nível 5, qual foi, não vale nada. Aí Lin Shen lembrou, lá com a mestra, ela jogava essas paradas para mim como se fossem papel higiênico, essa tranqueira para ela não valia um tostão. O imperador, vermelho de raiva, ordenou aos berros: seu filho pródigo, recolhe essa formação agora. Lin Shen ouviu e respondeu, meio de má vontade: tá bom, pra que ser agressivo? Logo em seguida, as espadas na formação das 7 absolutas espadas foram sendo recolhidas por Lin Shen, sumindo aos poucos no ar, como se nunca tivessem existido. O imperador chegou perto e perguntou, educado: não sei qual assunto importante trouxe o ancião Xia Tian de tão longe até aqui. Xia Tian ouviu e gritou o nome dele, meio puto: Lu Zengeng. Ele pensou, revoltado. O desgraçado tava vivo o tempo todo, e ficou enrolando, sem aparecer, me deixando preso nessa formação michuruca, me fazendo de palhaço pro mundo todo. Ele bufou e continuou, com solenidade: vim aqui para transmitir o decreto sagrado de Sua Majestade, o Imperador Qi. Xia Tian pensou, triunfante: Lu Zengeng, quero ver você feliz por muito tempo. Quando eu anunciar o decreto sagrado do Imperador Qi, não vai ter como escapar da morte, esse reino Lu logo vai trocar de dono. Pensando nisso, ele tirou de dentro da manga um pergaminho sagrado dourado. Assim que o pergaminho sagrado saiu, ele gritou em alto e bom som: o decreto sagrado chegou. No mesmo instante, uma luz absurdamente forte irrompeu do pergaminho. Uma coluna de luz brilhante disparou até o céu, em volta, fluxos de energia de fogo violentos jorraram em ondas e mais ondas. Dentro da coluna de luz, a imagem imponente do Imperador Qi apareceu aos poucos. Todos ali exclamaram, chocados: é a aura de Sua Majestade, o Imperador Qi, é a vontade do Imperador Qi colocada dentro desse decreto sagrado. Lu Zengeng se ajoelhou rapidamente com uma perna no chão, juntou as mãos e disse com respeito: este humilde servo presta seus respeitos ao Imperador Qi. Xia Tian, do lado, também se ajoelhou no chão e gritou: reverente, este humilde servo presta seus respeitos ao Imperador Qi. O Imperador Qi apareceu com uma expressão solene e bradou: Lu Zengeng, ouça o decreto. Após analisar cuidadosamente, decidi abolir seu título de rei e passá-lo para. O rosto dos 3 ali presentes ficou tenso, estavam prestando atenção em cada palavra do Imperador Qi, quando de repente outra voz surgiu, interrompendo: nada mal, bem macio, parece perfeito para usar como papel higiênico. Lin Shen estava segurando o pergaminho sagrado na mão, examinando e elogiando sem parar, num tom de brincadeira. Ele comentou: principalmente essa parte de tecido florido, gostei muito, agora vou levar pro banheiro para usar agora mesmo. O Imperador Qi ouviu aquelas palavras e ficou puto, xingando um moleque que não sabe o seu lugar. O Imperador Qi, furioso, atacou Lin Shen, ao mesmo tempo que gritava, com sede de sangue: ousar insultar o decreto sagrado, seu crime merece 10.000 mortes. Lu Zengeng, vendo aquilo, ficou desesperado e gritou para alertar Shen para ter cuidado: sai daí agora. O rosto de Lin Shen continuava frio e assustador, ele só deu um "ah", como se não ligasse para o ataque. Um segundo depois, ele avançou com tudo e soltou um golpe de espada rápido como um raio, cortando a imagem do Imperador Qi ao meio. Ele zombou, com desprezo: um imperadorzinho de merda. Ele olhou de canto para a imagem do Imperador Qi que estava sumindo aos poucos, e debochou: não passava disso. O Imperador Qi já estava no limite da raiva, suas pupilas se contraíram com violência e ele gritou, revoltado: que audácia, você ousa destruir minha projeção espiritual. A imagem residual de Qi Huang estava desaparecendo gradualmente no ar, mas antes de se dissipar completamente, ele ainda conseguiu gritar uma frase cheia de rancor: eu definitivamente vou te matar.
Ele riu arrogantemente em desafio, e respondeu em voz alta: se tiver coragem, venha aqui e me mate. No Palácio Imperial de Qi Huang, trovões e relâmpagos de repente cobriram toda a área, sinalizando uma terrível tempestade de fúria prestes a acontecer. Dentro do magnífico Palácio Imperial, Qi Huang estava furioso. Ele gritou alto, com a voz cheia de raiva: quem foi, quem se atreveu a usar o decreto imperial para limpar a bunda? A intenção assassina ao redor de Qi Huang irrompeu, condensando-se em uma grande coluna. Ele continuou, com um tom assustadoramente frio: que audácia! Qi Huang gritou alto mais uma vez: ordenem que o rei marcial venha me encontrar imediatamente. As pessoas do lado de fora ouviram o grito furioso de Qi Huang e ficaram extremamente perturbadas. Estavam sussurrando sobre quem ousaria irritar Qi Huang tanto assim. Ele está tão zangado, parece que algo grande está prestes a acontecer. Do lado de fora do Palácio Imperial, um monge idoso estava ajoelhado no chão. Quando viu a terrível aura emanando do Palácio Imperial, ele pareceu extremamente preocupado e disse, com a voz um pouco trêmula: o príncipe Lu Shen realmente ousou fazer isso. Parece que algo grande realmente está prestes a acontecer. Um cidadão ao lado ouviu e respondeu, com um tom um tanto incrédulo: é preciso ter tanto medo assim, velho monge? No máximo, o nosso reino de Lu se rebelará contra o reino de Qi, e daí? O venerável monge ficou ainda mais trêmulo e explicou: quando o imperador está feliz, é sorte, o mundo estará em paz, mas quando o imperador está zangado, é azar, corpos empilhados por toda parte. Vocês não podem entender o quão aterrorizante é um imperador no reino imperador. O olhar do monge idoso tornou-se vazio e sem vida. Ele se lembrou com horror de um evento terrível que aconteceu há milhares de anos atrás, na batalha épica entre Qi Huang e Yuan Huang. Apenas as consequências da batalha foram suficientes para destruir uma vasta extensão de terra. Naquela época, Yuan Huang e Qi Huang lutaram ferozmente, sacudindo o céu e a terra. Imediatamente depois, ocorreu uma explosão terrível. O poder destrutivo terrível destruiu completamente uma vasta área de terra. O monge idoso continuou, com um tom de preocupação e medo: agora Qi Huang está furioso. Se ele agir pessoalmente, temo que em apenas o tempo de uma vara de incenso ele possa afundar todo este reino de Lu. Naquela época, o reino de Lu será oficialmente destruído. Inúmeras pessoas sofrerão com famílias destruídas e desoladas, e terão que deixar sua terra natal para ir para outro lugar. No Palácio Imperial do Reino de Lu, Xia Tian lembrou em tom ameaçador: HMPH, seu pirralho, por causa de seu nome idiota, todo o reino de Lu está prestes a morrer. Ele gritou alto enquanto corria em direção a ele, com a voz cheia de intenção assassina, ousando insultar Qi Huang: este crime merece a morte 10.000 vezes, criminoso Lu Shen, morra. Mas então, Lu Zengeng correu a tempo e lançou uma palma poderosa, jogando Xia Tian para longe. Ele estava tão zangado que seu rosto ficou vermelho, e ele questionou Lu Zengeng em voz alta: você está louco? Ele fez uma cara séria e lembrou com seriedade: se você continuar protegendo este lunático sem lei, o preço a pagar será todo o reino de Lu, você entende? Lu Zengeng cerrou os punhos e declarou furiosamente: e daí, eu quero ver quem ousa tocar em um único cabelo do meu filho. Xia Tian olhou para ele e continuou, com um tom de desprezo: filhos podem ser gerados novamente, mas uma vez que um país é perdido, você não terá nada, você entende? Ele ergueu uma mão e disse, com um tom de ordem: entregue Lu Shen para mim, para que eu possa levá-lo de volta ao Palácio Imperial de Qi, e entregá-lo a Qi Huang pessoalmente para lidar com ele. Se você fizer isso, talvez Qi Huang possa poupar sua vida, e seu reino de Lu pode ser preservado. Lu Zengeng continuou a proteger Lu Shen. Ele cuspiu no chão e zombou, cheio de desprezo: até mesmo seu próprio filho você se dispõe a abandonar. Que tipo de pai você é? Um segundo depois, Lu Zengeng pareceu extremamente insatisfeito. Ele gritou alto, com a voz cheia de raiva: poupe o macaco da sua mãe. Este velho, mesmo que tenha que ficar mutilado e exausto, e o país seja destruído, ainda assim vou usar o sangue de todo o meu corpo para manchar o trono daquele imperador, mas nunca vou seguir o cachorro da sua mãe para lamber os calcanhares daquele imperador. Xia Tian mostrou-se extremamente insatisfeito e rebateu: que teimosia, então você será o último monarca deste reino de Lu. Lu Shen disse suavemente para confortá-lo, com um tom de confiança: velho, está tudo bem, não haverá mutilação ou destruição do país aqui. Ele colocou a mão no ombro dele e continuou: apenas um imperadorzinho qualquer. De repente, outra voz soou, interrompendo as palavras de Lu Shen: Lu Shen, não fique aí falando besteiras.
Fang Peng disse furiosamente, com um tom de desprezo, você é apenas sortudo por ter encontrado alguns tesouros em uma ruína antiga, então você tem um pouco de riqueza, e ainda assim ousa desprezar o imperador só precisa lançar um olhar para você para fazer você ter tanto medo que se transforme em poeira, você sabe. Lu Shen respondeu sarcasticamente, com um tom zombeteiro, não fale sobre o olhar do imperador, seu cabeça de vento, você nem consegue ver seus próprios olhos, então como você ainda pode ter a audácia de ficar aí gritando? Ele estava tão zangado que seu rosto ficou vermelho e ele rebateu, prestes a morrer e ainda ousa ser forte, espere até que o imperador entre pessoalmente aqui, e você não vai ser como um cachorro com o rabo entre as pernas fugindo em pânico. Ele avançou furiosamente e perguntou de volta, com um tom desafiador, fugir, por que eu deveria fugir? Lu Shen fez uma cara séria e acrescentou, com um tom de confiança, apenas um imperadorzinho qualquer, e você quer que eu fuja, se isso se espalhar, e meus juniores souberem, como eu terei coragem de viver neste mundo? Fang Peng repreendeu furiosamente, com um tom de desprezo, seu idiota, ainda sonhando acordado, para o bem de todos, você deveria se auto-aniquilar. Lu Shen tocou levemente seu queixo e disse, com um tom um tanto pensativo, auto-aniquilar, não é impossível, mas eu gostaria de recusar usar esse método chato de auto-aniquilação. Ele estendeu uma mão em direção a ele e desafiou, com um tom provocador, se for para morrer, que seja como um verdadeiro guerreiro, Fang Peng, não vamos usar nenhuma força externa, mas apenas usar nosso próprio nível de cultivo para lutar uma batalha justa, se você tiver coragem, então me mate. O rosto de Lu Shen revelou um olhar de sede de batalha, ele mais uma vez olhou diretamente para ele e desafiou, com um tom de orgulho, deixe-me me auto-aniquilar como um verdadeiro guerreiro. Lu Zengeng estava atrás, visivelmente preocupado, e se apressou em impedir, que baderna, vocês dois estão separados por um reino enorme, mesmo que você já tenha derrotado um ser transcendental, Fang Peng ainda é o gênio número 1 do reino Lu, ele não é como os outros seres transcendentais. Shu Shen levantou uma mão e disse em tom reconfortante, com a voz cheia de confiança, está tudo bem, pai, apenas observe. Shu Shen avançou lentamente em direção a ele, falando enquanto caminhava, com um tom um tanto desdenhoso, quanto ao título de gênio número 1 do reino Lu. Ele afirmou categoricamente, com um tom de orgulho, depois de hoje, ele não será mais o gênio número 1. Fang Peng parecia extremamente arrogante e disse, com um tom um tanto condescendente, tudo bem então, eu vou realizar seu desejo, só não precisa ficar muito agradecido. Ele apontou o dedo para Shu Shen e ficou sério, lembrando solenemente, além disso, lembre-se de usar toda a sua força. Fang Peng continuou, com um tom um tanto irônico, se você fizer isso, quem sabe você consiga viver um pouco mais. Assim que terminou de falar, Shu Shen avançou na velocidade da luz e cortou a cabeça dele com as próprias mãos de forma limpa, sangue fresco escorria lentamente de sua mão, pingando no chão. Ele lançou um olhar para o cadáver sem cabeça que caía e zombou, com um tom de desprezo, só isso. E então mostrou ainda mais desprezo, isso é digno de me fazer usar toda a minha força. Xia Tian, que testemunhou toda aquela cena aterrorizante de um lado, ficou furioso, ele gritou, com a voz cheia de dor, o quê? Eu estou vendo meu amado discípulo ser deslogado do servidor terra. Tenger, não, Lu Zengeng, vendo uma apresentação tão linda. Não pôde deixar de soltar um elogio, com a voz cheia de espanto, esse garoto é realmente incrível, porque eu tenho a sensação de que ele é o verdadeiro ser transcendental, e Fang Peng parece apenas um cara que lavou a medula. Shu Shen se virou com força e foi embora, sem nem olhar para trás. Depois de um tempo, ele falou baixinho, com um tom um tanto frio, Fang Peng, desde o momento em que você e seu pai tiveram a ideia de se rebelar, vocês deveriam ter sabido que este dia chegaria, este é o fim que você merecia. Fang Shanglin, tão magoado com a morte de seu filho, caiu de joelhos no chão e chorou amargamente, meu filho, meu filho. A raiva extrema o impediu de se controlar e ele só conseguiu gritar em desespero. Fang Shanglin invocou uma pequena esfera cheia de energia na palma de sua mão e avançou em direção a Shu Shen, gritando ao mesmo tempo com um tom de indignação, maldição, eu vou te matar. Como pai, Lu Zengeng imediatamente se apresentou para ajudar seu filho, ele gritou, eu estou aqui, quem você vai matar? Enquanto falava, ele desferiu um golpe de palma extremamente forte na direção oposta e continuou com um tom de desdém, você é apenas um Yuan Shen qualquer, não seja tão convencido. Fang Shanglin foi atingido por esse ataque e foi imediatamente arremessado para longe. Devido ao poder aterrorizante do golpe, ele tossiu incessantemente, e sangue fresco jorrou de sua boca. Mesmo assim,
Fang Shanglin ainda não sabia o seu lugar e continuou gritando, com a voz cheia de indignação: Ancião Xia Tian, depressa, mate aquele Shu Shen. Fang Shanglin tentou abrir a boca para implorar ao mestre, com um tom de súplica: por favor, vingue meu Tengar. Mas a resposta ao pedido foi umas palavras extremamente amargas que saíram da boca de Xia Tian: calhe a boca. Essas palavras deixaram Fang Shanglin atordoado como um servo recém-nascido que acabou de perder a mãe, a ancião, mas Xia Tian explicou, com um tom um tanto frio: Shu Zengeng, o imperador humano não pode ser insultado, espere pela fúria do imperador Qi. Assim que terminou de falar, ele rapidamente deu no pé e sumiu, fazendo com que todos ali mostrassem extremo desprezo e zombassem: velho idiota, já está sem saída e ainda ousa fanfarronar. Fang Shanglin agora realmente se sentia arrependido, ele chorou amargamente e gritou: vá embora, covarde, você não merece ser o mestre do meu filho. Seus pés mais uma vez caíram no chão, completamente sem forças. A dor de Fang Shanglin atingiu o auge quando um velho de cabelos brancos como ele teve que se despedir de um jovem de cabelos negros como seu filho: Tengar, ó Tengar, é que eu não tive sorte o suficiente, é que eu não consegui prever tudo, fui eu quem te prejudicou. Uma aura roxa brilhante apareceu de repente na palma de sua mão, e ele murmurou: não tenha medo da solidão. O autor nos deu uma reviravolta surpreendente na trama quando ele decidiu acabar com sua própria vida: seu marido irá imediatamente até você. Antes de desaparecer completamente, Fang Shanglin ainda conseguiu dizer suas últimas palavras, com um tom de indignação: Shu Shen, Shu Zengeng, vocês irritaram o imperador, ele definitivamente irá matar vocês, irá fazer vocês desejarem nunca ter nascido. No fim, ele lançou uma maldição cruel sobre os dois: vou esperar vocês no inferno. Mas, por alguma força divina, nenhum dos dois pareceu se importar, e Lin Zhengang ainda disse: quem cria o próprio karma não sobrevive. Shen vamos voltar para o palácio logo. Shu Shen ainda zombou: inferno, eu tenho muito medo do calor, vocês dois podem curtir aí embaixo. A cena de repente muda para os rebeldes do reino de Lu, e a história parece terminar aqui, mas os problemas que Shu Shen causou ainda não acabaram. Lin Zhengang está gritando alto, cuspindo no rosto do filho: olha a merda que você fez, ainda quer usar o decreto sagrado do imperador Qi como papel higiênico, que audácia, você é mais corajoso que seu pai, você não faz ideia do poder do imperador Qi. Depois de tantos anos, ele finalmente percebe que criou uma cobra venenosa em casa, por isso está tão amargurado: seu moleque, agora, me siga para fora do reino de Lu, e vamos encontrar uma aldeia isolada nas montanhas para nos escondermos, talvez assim tenhamos uma chance de sobreviver. Mas Shu Shen parece despreocupado e responde casualmente: velho, não é só um imperadorzinho de merda, precisa ter tanto medo assim, você está na flor da idade e não tem ambição nenhuma, será que só esse tronozinho já te satisfaz? O velho ficou atônito por um momento antes de gaguejar. O que você quer dizer? Ele corre rapidamente, abraça o pai pelos ombros e conta, com um tom confiante: é só o imperador Qi, relaxa, a gente se rebela contra ele, aí você vira o imperador Lu, e eu viro o príncipe, não seria perfeito? Lin Zhengang ainda não confia totalmente no filho querido, então ele o repreende, com um tom um pouco insatisfeito: que bonitinho, quer me matar? Eu sou só um reino da realeza, e o reino imperial é um reino inteiro acima do reino da realeza, como é que eu vou me rebelar contra ele? Mas, felizmente, logo depois ele sorri brilhantemente e diz com confiança: eu tenho um plano, não esquenta a cabeça, é só declarar guerra contra aquele cachorro. Enquanto pai e filho estão batendo um papo animado, de repente aparece alguém, entra correndo e avisa, reportando a Sua Alteza: todos os guardas imperiais do Palácio Real usaram todos os elixires da purificação da medula. Ele se ajoelha respeitosamente no chão e continua relatando: atualmente, todos os guardas imperiais do Palácio Real romperam com sucesso para o reino da purificação da medula, a maioria deles até rompeu para o reino transcendente, e os mais excelentes estão até se preparando para romper para o reino da alma nascente. Shu Shen ouve isso e mantém o sorriso no rosto, dizendo: nada mal, os elixires são incrivelmente eficazes, mas ainda precisam da base sólida que vocês acumularam diariamente para criar um avanço tão poderoso hoje. O oficial ouve essas palavras e fica extremamente feliz, respondendo rapidamente: Vossa Alteza é muito gentil. Se não fosse pela generosa ajuda de Vossa Alteza, eu temo que ainda estaria preso e incapaz de romper. Mas Lin Zhengang por dentro começa a murmurar, calculando: elixir da purificação da medula? No mercado custa pelo menos 2 milhões de pedras espirituais. Se for um bom produto leiloado, pode até custar 4 ou
5 milhões de pedras espirituais cada, e a guarda do Palácio Real tem 8.771 pessoas, isso significa que já gastamos um total de 16 bilhões de pedras espirituais. Enquanto Shu Shen está extremamente satisfeito com sua gloriosa conquista, de repente uma mão é colocada em seu ombro por trás. Tudo bem, é só um pouco de dinheiro, o mais importante é que vocês melhorem sua força. A voz de Lin Zhengang de repente soa, parecendo extremamente irritada. Um pouco de dinheiro, são 16 bilhões, sabia? Nem 18 gerações da sua família viram tanto dinheiro assim, e você ousa jogar fora tão facilmente. Seu moleque, vou ter que cortar sua mão perdulária. O velho o deixou atordoado por um momento antes de gritar: puta merda, velho, não se exalte. Imediatamente, ele enfiou a mão no casaco e fingiu estar procurando algo. Fiquei falando besteira e esqueci de te contar como lidar com aquele imperador QI. Shu Shen lentamente tirou um pequeno livro de dentro do casaco e disse: aqui está, é isso aqui. Ele ergue 2 livros, um em cada mão, como se tivessem sido dados do céu. Estes são 2 manuais de artes marciais de nível sagrado. Se você aprender tudo isso, pode lutar acima do seu nível tão facilmente quanto comer um bolo, e aquela pequena coisinha como o Imperador Qi não estaria resolvida. Essas palavras deixaram Lin Zhengang boquiaberto de espanto. O quê? Artes marciais de nível sagrado. Ele coloca suas mãos calejadas e ásperas nos ombros do filho e pergunta novamente. O tom ainda não está livre de espanto. Garoto, o que você acabou de dizer? Artes marciais de nível sagrado de verdade. Ele fica irritado por ser incomodado e repreende o velho. Não se exalte, se você usar tanta força, vai quebrar meus ossos. Mas ele recebe um olhar confiante de Shu Shen. Ele continua: seu moleque, você entende o que é nível sagrado. O nível sagrado não é um território que podemos alcançar facilmente. A partir dos olhos dele, a determinação está mais clara do que nunca. Velho, você não consegue dar um par de asas extras para sua imaginação fértil voar mais alto e mais longe. Vamos, agora eu vou te mostrar pessoalmente uma vez para você ver. Na mesma época, Lin Zhengang está parado na frente do pátio, em um terreno aberto. Se aquele imperador Qi ficar com raiva, ele definitivamente enviará um bando de outros reis para me matar. Ele pode até enviar 2 reinos da realeza para lidar comigo sozinho. Ele pensa de novo: não importa quão requintada seja a técnica do meu filho. Pode fazer com que alguém gravemente ferido como eu possa lidar com 2 reinos da realeza ao mesmo tempo. Aprender essa sua coisa inútil é só uma perda de tempo. Enquanto ele está divagando, de repente seu rosto escurece e ele murmura: lidar com 2 reinos da realeza, se você aprender isso, matar 2 reinos da realeza é moleza. De repente, uma luz azul brilhante aparece em suas mãos. A arte marcial sagrada Dedo Quebrador de Estrelas é ativada. Assim que ele termina de falar, ele levanta uma mão e aponta diretamente para uma estrela brilhando no céu. Estrelas cadentes cintilantes caem imediatamente do céu, desordenadamente por toda parte. Mãos colhem o sol e a lua, quebram as estrelas, mãos juntas, abrem o céu e a terra. Seu pai está paralisado pela cena magnífica, congelado no lugar, e essa técnica. O poderoso ataque atinge o chão, criando uma cratera enorme. Shu Shen pergunta confiantemente, com um tom um pouco orgulhoso: velho, o que você achou desse meu golpe? Lin Zhengang vê seu filho de repente tão poderoso quanto um super-homem e pergunta atordoado: você ainda nem chegou ao reino transcendente, como você pode aprender uma arte marcial tão profunda? Afinal, em qual seita você entrou? E o cara tava super de boa, tipo: isso é óbvio, não é que eu sou foda, é que minhas 5 mestras gatas que são. Depois de bancar o machão por 3 segundos, o moleque já tava correndo para abraçar o ombro do Lu Zhengang, todo sorridente: deixa pra lá, não adianta nada te explicar essas coisas, vou te ensinar essa técnica marcial pessoalmente agora. Mesmo sendo filho, agora Lu Shen tá ensinando o próprio pai a treinar. Dedo quebra-estrelas, essa é uma técnica de dedo de nível sagrado, o poder dela deve ser absurdo, um toque já faz o céu tremer e a terra rachar. De repente, uma ideia surgiu na cabeça dele: o dedo quebra-estrelas é muito forte, mas se a movimentação não for rápida o suficiente, não vai matar ninguém. Aí o Lu Shen ficou que nem um autista, rindo sozinho, sei lá do que. Um instante depois, o olhar dele foi voltando ao normal, sem aquela zoeira de antes. Lu Zhengang percebeu que o filho dele finalmente tinha amadurecido, e ficou todo orgulhoso e satisfeito. Lu Shen se virou para ir embora, mas ainda deu uma olhadinha para trás. No fim, ele teve que se despedir do pai e partir para uma nova jornada. Só que em vez de pensar no pai amado, a cabeça do Lu Shen só tinha a imagem de mulher bonita. A cena mudou de repente para o Palácio Imperial de Qi. Um eunuco estava ajoelhado no chão,
todo desesperado, esse servo merece morrer, fui incapaz de proteger o decreto sagrado de Vossa Majestade, e ainda deixei o rei de Lu e o filho dele insultarem o decreto na cara dura. Ele falava e batia a cabeça no chão com tanta força que rachou o piso todo, eles até ousaram matar a projeção do imperador humano, humilhando a reputação gloriosa do imperador Qi, imploro por punição. Lá de cima, uma voz fria e autoritária ecoou, que ousadia a de Lu. O imperador Qi continuou falando, com um tom de desprezo e raiva, o imperador humano não pode ser insultado, transmitam minha ordem aos generais de Zhang e Sha, dou a eles 7 dias para aniquilarem o reino de Lu. Ele deu uma nova missão para o velho ajoelhado, em 7 dias, quero ver o rei de Lu e o filho dele ajoelhados diante dos portões do meu palácio, implorando pela morte. O tempo voou e 3 dias se passaram, em Lu, 2 luzes brilhantes voavam no céu. Lu Shen olhou pro céu e soltou um uau surpreso, nossa, chegaram rápido mesmo, igualzinho você previu, são 2 no reino da realeza, hein? Lu Zengeng pareceu perceber algo estranho, com a experiência de veterano de guerra, ele murmurou, essas 2 armaduras sagradas parecem não estar totalmente dominadas, se usarem elas, a energia vai acabar em menos de 2 minutos. Aí o filhote dele, todo debochado, perguntou, que foi, tá preocupado que não vai dar conta desses lixos. Os olhos dele brilharam com maldade, e ele declarou com confiança, relaxa, 2 minutos é tempo suficiente para matar uns 10 iguais a eles. As 2 luzes chegaram rapidinho em cima de um prédio grande, com um monte de gente comentando, irmão Sha, chegamos na capital de Lu. O general Zhang olhou pro céu e viu 3 estrelas brilhando, esses 3 pirralhos conseguiram acompanhar a gente, até que não são tão ruins. Os generais Bei Nan e Shamu estavam voando numa velocidade absurda. O general Zhang pensou impressionado, até que são bons, todos jovens talentosos, principalmente Shamu.